em Gênesis. Nós vamos abrir no capítulo 25, perdão. No capítulo 25, nós vamos ler o versículo 27 ao 34. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27. Olha só, que bênção. Obrigado, filha. Isso é uma bênção. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo. E pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato, dizendo: jura-me primeiro, portanto, Esaú. E Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Ore comigo. Amado Deus, Senhor, é com muita temor, Senhor, é com muito temor e com muito tremor que eu venho diante desse altar, Pai. E o Senhor sabe que eu chego diante do Senhor aqui, Pai, no meio da Tua igreja, para falar aquilo que o Senhor tem interesse de dizer, Deus. Aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Não permita, Deus, que eu fale aquilo que venha de mim, mas que venha do Senhor. E que essa palavra lançada, Senhor, faça frutos no nosso coração. Que ela venha gerar, ó Deus, salvação na nossa vida. Venha gerar, ó Deus, despertar, transformação, libertação. Que a gente venha, Senhor, ser mais grato, mais generoso ao Senhor e ao tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amada igreja, gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos nessa passagem que é emblemática, conhecida de toda a igreja. Tenho certeza que muitos irmãos, se não todos, já ouviram falar desses irmãos, desses protagonistas dessa passagem, Esaú e Jacó. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem hoje, gostaria de começar dizendo o seguinte: a sopa da oportunidade. Muitos irmãos já viram grandes pregações sobre esse tema. Tenho certeza que muitos irmãos já viram ministrações com excelência, com graça, com direcionamentos. E eu espero que o Senhor faça isso mais uma vez nas nossas vidas. Gostaria de falar que Isaque, no versículo 21, antes de nós entrarmos propriamente dito nos dois irmãos, gostaria de comentar um pouquinho sobre a família patriarca. Isaque, no versículo 21, a Bíblia diz que ele vai orar por Rebeca por 20 anos, para que ela tenha filhos. Isaque é da idade de 40 anos, quando ele busca o Senhor e direciona, vocacionado na fé dele, interceder pela mulher dele, para que o ventre da esposa dele não fosse mais infrutífero.
para que Rebeca fosse agora mãe de filhos. Quantos anos Isaac ora, irmãos? 20 anos. E ele orou um pouquinho menos que o pai dele. Abraão, o seu pai, avô desses meninos, orou 25 anos pela promessa. Quando Abraão recebeu a mensagem que ele ia ter um filho, que ia ter um herdeiro, que ia ter um primogênito, Abraão tinha 75 anos. Ele encerra a promessa, finaliza a promessa, cumpre-se a promessa, com Abraão ganhando o seu primeiro herdeiro, de fato, Isaque, o homem que seria ali o progenitor da promessa, com 100 anos de idade. E Sara, 95 anos. E Isaque ora 20 anos por Rebeca. Orou um pouquinho menos que seu pai, mas não desistiu de orar pela sua mulher. 20 anos, irmãos, não foram 20 dias. Tenho certeza que deve ter sido um suplício para Isaque. Tenho certeza que deve ter sido bem angustiante para Isaque. Olhar para a esposa que amava, a esposa que queria tanto, a esposa que ele desejava, a esposa que era o casal perfeito, que foi buscado em Padã Arã, a esposa que foi direcionada por Deus, para que ali continuasse a formação dos patriarcas, para que ali continuasse a formação daquela família pertencente à genitura que ia levar o Filho de Deus. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem o que eu estou dizendo. 20 anos, Isaque ora, não desiste de orar. Então, gostaria de falar aos irmãos que nós não podemos desistir das nossas orações. Gostaria de começar dizendo para os irmãos, para mim, para o Pedro Provenzano, que não posso desistir das minhas orações. Não posso desistir da minha promessa. Não posso desistir, de fato, de dizer diante de Deus: Senhor, aconteça o que acontecer, eu permanecerei firme no Senhor, que é a rocha da minha vida. A gente entende que quando Jesus Cristo trouxe essa passagem, ensinando os discípulos que a casa firmada na rocha, viria as tempestades, viria a chuva, viria os rios, e não dariam contra aquela casa, e não deixaria ela desabar, porque ela estava fundamentada na rocha. Ou seja, as suas vigas estavam bem enraizadas naquela rocha, estavam firmadas. E só tem um jeito de eu e você conseguir, até o fim, nossa trajetória como cristão, é estar firmado no Senhor Jesus, firmado na rocha que é Cristo. E essa família, Isaque, pai de Esaú e Jacó, a mãe Rebeca, essa família que vem da tradição de Abraão, o avô desses meninos. A Bíblia diz que começa o versículo 19 dizendo: eis, ou esta, em algumas traduções, a história da família de Isaque. O versículo 19, se você quiser acompanhar, vai começar dizendo: eis, ou, em algumas traduções, esta é a história da família de Isaque. Por que a Bíblia vai dizer isso para a gente? Porque a Bíblia vai mostrar que é uma história que, infelizmente, por mais que eram de homens já separados para serem homens cumpridores da promessa, para que houvesse ali a redenção, eram homens falhos, era uma família falha, era uma família que tinha muitas demandas que não tinham sido acertadas. Vejamos, quando Deus escolhe Jacó, Deus dá uma promessa quando Rebeca está grávida. Quando ela está grávida, ela fica aflita, porque ela vê no seu ventre uma guerra entre irmãos. Ela vê no seu ventre que os irmãos se disputam, que os irmãos brigam entre eles. E em sua oração, Deus aparece para ela e diz: olha, dentro de você tem duas nações que já brigam, que já discutem, que já estão em processo de rixa. Porque dentro de duas nações, uma será escolhida, uma cumprirá a promessa. E a Bíblia diz que quando nasce Esaú, peludo, que esse é o nome significado do nome Esaú, também nasce seguidamente Jacó. E Jacó está agarrado no calcanhar de Esaú.
Jacó está ali na brecha para sair primeiro. Só que para a primogenitura, ainda ali se alicerçou na vida de Esaú, que foi o primeiro a sair. Mas Jacó está no seu encalço para sair daquele ventre, agarrado no calcanhar do seu irmão. A Bíblia diz que Jacó era preferido por Rebeca. A Bíblia diz que Esaú era preferido por Isaac. A Bíblia diz que havia preferências. Havia ali um ambiente que a mãe tinha uma preferência por um filho. Esse filho Jacó. O pai tinha uma preferência por Esaú. E tinha-se as recomendações porque havia essas preferências. Esaú porque ele era um menino forte, era um guerreiro. Esaú era um homem caçador, e a Bíblia descreve ele como experiente. A Bíblia descreve Esaú como um homem arguido no trabalho dele. A Bíblia descreve Esaú compromissado já com uma profissão. Mas a Bíblia também diz que Isaac amava a Esaú por causa dos cozidos que ele fazia, por causa das caças que ele tinha. Então saía lá Esaú para o campo, a procurar ali os seus animais, e quando achava, fazia ali alguns cozidos para o seu pai. Seu pai se deliciava com aquela comida. E havia uma preferência do seu pai por esse filho. E a sua mãe, em contrapartida, havia uma preferência com Jacó, porque Jacó, a Bíblia vai dizer que ele era pacato, ele era manso, ele era calmo, ele era supervisionado, ele era pastor de ovelhas, ele ficava próximo da cozinha, ele ficava próximo dos seus pais, enquanto muitas vezes Esaú andava errante. Enquanto muitas vezes Esaú andava pelos caminhos à procura da caça. E infelizmente, irmãos, a Bíblia começa, eis a história da família de Isaac. Porque nesse cenário todo criado, nesse lema que foi montado, nessa história que foi vivida, por essas preferências, por esses gostos, a gente percebe que Jacó, ele de uma certa forma, ele era mais obediente. Jacó obedecia. Já Esaú era mais revolto. Esaú já era mais um rebelde. Esaú era um homem que muitas vezes, porque ele via essa preferência da sua mãe, lhe causava dor. Também na vida de Jacó, vendo que o seu pai amava mais Esaú, Jacó, irmãos, ele trapaceou, a gente vai perceber isso lá na frente, mas Jacó respeitava a postura do seu pai. Tanto é que quem chega com um plano para que ele vá e se apresente diante de Isaac como Esaú, é a própria mãe, é a própria Rebeca. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa família, cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheias de situações que complicavam o reinado daqueles pais, infelizmente, vem acontecer o pior entre os irmãos. A Bíblia vai narrar que Esaú, certa vez, foi chamado pelo seu pai, Isaac, já de idade, já muito velho, já em idade avançada, já com cegueira, e ele vai dizer: meu filho, olha o seguinte, eu estou muito velho, mas eu quero que você vai, no jeito que você sabe fazer as caças suas, do jeito que você sabe correr atrás dos animais, caça um animal, prepara ele, cozinha ele, traz para mim, que eu quero comer, eu quero abençoar você. A Bíblia diz que quando Rebeca ouve isso, olha a preferência, Rebeca instala um plano na sua mente, Rebeca dá um insight na sua cabeça e diz o seguinte: epa, vou passar isso aqui para o Jacó. Porque Jacó, irmãos, já havia conquistado o direito da primogenitura, como lemos aqui. Rebeca, ela na verdade, ela dá essa disparada, ela dá essa movida, porque ela na verdade já estava movida intencionalmente
do desejo que tinha visto seu filho Jacó melhor, mais obediente, mais honesto, mais transparente. E ela, movida por essa compaixão de Jacó, ela chama ele e fala, viu, vai lá, caça. Pega lá na verdade nem manda caçar, pega lá no aprisco 2 cabritos. E Jacó tem para mim que ele tem uma fome violenta, né? Não era 1 cabrito, era 2. Pega 2 cabritos, eu vou fazer uma janta para você aqui, bem bonita, bem cheirosa, e você vai levar lá para o seu pai. Porque seu pai está a fim de abençoar, porque seu pai não sabe o dia que ele vai morrer. O seu pai não sabe o dia que está chegando para ele da morte. Então seu pai quer abençoar Esaú. Você vai ser Esaú, mas eu sou Jacó. E a Bíblia diz que quando ela dá esse plano para ele, Jacó tem a percepção e fala, mas tudo bem, você vai cozinhar, eu vou levar. Mas e aí? Ele vai me cheirar, ele vai me tocar. Ele vai ver que eu sou liso, eu não tenho pelo, Esaú tem pelo. E aí ela continua o plano, ela vai lá, pega uma roupa de Esaú, coloca nele, quem sabe passou até um perfume lá de Esaú, né? Põe pelos no corpo dele, e Jacó vai se apresentar diante de Isaac, se passando por Esaú, e você precisa ler a palavra, que ele é muito sucinto, ele é muito direto. Ó, pai, está aqui, fiz o cozido. Quem é você? Sou Esaú. Vem cá, chega aqui perto de mim, deixa eu te cheirar. O cheiro é de Esaú. Deixa eu te apalpar. A pele é de Esaú. E Isaac fica confundido, porque Isaac fala, olha, a voz é de Jacó, mas a roupa, o toque é de Esaú. Mas ele come daquele manjar e abençoa a Isaac. Ele direciona Isaac para as gorduras da terra, ele direciona Isaac para o orvalho do céu, ele direciona Isaac para todas as bênçãos possíveis e impossíveis que poderiam acontecer. Ele direciona inclusive Jacó, né, transvertido ali de Esaú, até mesmo para que os seus outros irmãos o servissem. E tudo isso, irmãos, acontece, esse contexto acontece, porque lá atrás, a gente vai ver um Esaú que chega diante do seu irmão, faminto, esgotado, cansado, aflito, a ponto de falecer. E pede o cozido que o seu irmão está fazendo, pede a sopa de lentilhas. E é aí que eu quero falar com você um pouquinho, em nome de Jesus. Nesse cenário de rivalidade que é o que a gente encontra, nesse cenário de desprezo, nesse cenário da família, dos patriarcas Isaac e Rebeca, essa preferência, essa dissensão, esse conflito, essa alfinetada de canto, de lá para cá, essa dissuasão, essa dissolução entre eles, essa trama que está enteada entre a família de Isaac, nada mais é porque, principalmente, quando Deus deu a promessa para Rebeca, Ele disse sim, que já tinha uma escolha, e a gente vai entender que era Jacó. Mas os pais, com a responsabilidade que eles tinham, de cuidar dos seus filhos, de ensiná-los, de não ter preferências, e de fazer com que eles entendessem o caminho igual, o caminho justo, o caminho de uma salvação, o caminho de um Deus que era pregado no meio da família deles, porque eles tinham ali uma referência. Abraão, o pai da fé, era o avô desses meninos, era pai de Isaac. Esse Abraão deixou lema para eles, esse Abraão deixou uma promessa para eles, esse Abraão pregou para eles, esse Abraão viveu o Deus da fé para eles. Abraão morre, irmãos, e a Bíblia diz que Deus começa a abençoar Isaac, ao ponto que Isaac, na sua primeira colheita, ele vai receber uma colheita de centuplo. Ele plantou 1 grão e recebeu 100 grãos de um.
Isaac é aquele cara que quando Deus, dá a promessa para ele, ele vai orar pela sua esposa para que ela tenha filhos. 20 anos ele vai se dedicar em oração por essa mulher. E quando chega a promessa, quando chegam os filhos, o que ele faz? Ele não consegue cuidar dos filhos corretamente. Ele não consegue cuidar dos filhos direcionado. Ele tem preferência. Isaac está preocupado com o cozido, enquanto ele sabe que o filho dele está se descambando. Em contrapartida, a mulher que nós olhamos e falamos, nossa, ela foi uma mulher que foi trapaceira. Enquanto nós olhamos esse jovem, Jacó, foi trapaceiro, que está vendo oportunidade de Deus para transformar a sua vida, transformar a sua história, transformar a sua geração, transformar o legado dele, transformar as gerações que viria dele. Jacó vê a oportunidade aonde Esaú desperdiça. Essa mulher e esse pai, essa mulher chamada Rebeca e esse pai Isaac, deveriam ter levado os filhos cativos na obrigatoriedade das coisas que foram ensinadas pelos seus avós, pelos seus pais. E aqui eu abro um parêntese, meu irmão, minha irmã, somos pais. E quantos muitas vezes temos visto os nossos filhos, e a gente muitas vezes deixamos os nossos filhos fazerem aquilo que eles acham ser melhor, e a gente não olha para eles e dizemos, veja o que Deus acha melhor para você. Muitas vezes nós deixamos os nossos filhos, talvez você vai dizer para mim, você ainda tem filho pequeno, mas as minhas vão crescer, e eu já oro para que elas, em nome de Jesus, escolham o melhor caminho, escolham a melhor parte. E muitas vezes os filhos, irmãos, são levados, são direcionados, são frequentes no agir no erro, porque muitas vezes falta a sanidade dos pais, muitas vezes falta uma verdade expressiva dos pais, falta os pais trazer o rigor aos seus filhos, trazer o ensino, o respeito, a condição, a diferença, criar num lar cristão. Infelizmente, precisamos atentar, irmãos, que muitas vezes o maior conflito que nós sofremos, o maior problema que nós temos, muitas vezes não é no mundo. A maioria das vezes é dentro das nossas casas, é dentro dos nossos leitos, é dentro da nossa igreja. O maior problema que vai se criando, o ambiente de desrespeito, o ambiente de ironia, o ambiente de falsidade, o ambiente que vai se criando de desonestidade, muitas vezes está ligado ao nosso meio familiar. Muitas vezes está ligado à nossa igreja. Muitas vezes o desrespeito não está lá fora, está aqui dentro. Muitas vezes, infelizmente, é no nosso meio que a gente vê uma arrogância. Muitas vezes é no meio familiar que a gente vê desrespeito, que a gente vê inveja, que a gente vê rivalidade. No nosso meio crente, no nosso meio evangélico, chame como você chamar. Infelizmente, nós vemos, irmãos, que muitas vezes, quando nós devemos buscar a pacificação, a gente busca, infelizmente, afastar as pessoas de nós. Essa é a atitude de Rebeca. Quando ela vê que Isaac está numa situação complicada, depois de ter recebido a bênção, que era para o seu irmão, ela fala, vem cá, seu irmão disse que vai te matar, vaza, some daqui, pega a tua trouxa e vai lá para minha família, vai lá perto de onde moravam meus pais, e procura lá uma esposa, mas fica longe daqui, porque ele vai matar você.
Em vez dela trazer a reconciliação entre os filhos, em vez dela trazer a pacificação entre os filhos, ela, infelizmente, ela afasta os filhos de si. Conhece pessoas assim? Que muitas vezes, em vez de trazer pessoas para perto dela, ela infelizmente afasta as pessoas dela. É uma pessoa chata, é uma pessoa encrenqueira, é uma pessoa problemática. E às vezes está no nosso meio familiar, às vezes está no nosso meio congregacional. E infelizmente, irmãos, se o Senhor Jesus Cristo não mudar a nossa alma, não mudar as nossas atitudes, nós não seremos, irmãos, pessoas pacificadoras. Pessoas que verão a Deus pela paz. Que o Senhor possa criar em nós um coração pacificador. Que o Senhor possa criar na nossa mente a paz. Que tanto mundo deseja, que tanto mundo regozija, que tanto mundo agoniza por isso. Mas que infelizmente, sem o Deus da paz, não terão. A paz se chama Jesus Cristo, irmãos. Quando Ele chega nos lugares, quando Ele chegava no meio dos seus discípulos, quando Ele chegava no meio dos seus locais de pregação, sempre, a paz seja convosco. Quando Ele aparece depois de 40 dias, lá no cenáculo que os irmãos estão orando, a primeira igreja primitiva, quando Jesus entra por aquelas paredes, não é pelas portas, Ele entra dizendo, paz seja convosco. Que em nome de Jesus a paz reine em nossas vidas. Que em nome de Jesus a paz reine em nossos corações. E a paz tem que reinar em demandas, irmãos, que a gente olha e fala assim, isso aqui, só o sangue de Jesus. E está no nosso meio. Está no meio da nossa família. Está no nosso meio. Quando você comprar uma casa financiada, ou você que já comprou, quando você comprar uma casa, ou já comprou, quando você pega o contrato do banco, ou até mesmo financiamento de carro, veículos, quando vem aquele contrato, irmãos, né, alguns é uma folha, 2 folhas, outros uma Bíblia, como a gente brinca aí fora, você nem consegue ler o que está escrito ali. Às vezes você nem tem tempo para ler aquilo. Às vezes você nem tem condição de olhar aquilo lá. Mas se você abrir certinho, e se o teu vendedor, se o teu corretor for uma pessoa séria, ele vai te mostrar aquela página assim, bem grande, escrito no meio da página. Inegociável. O contrato de um banco, irmãos, ele vem com várias cláusulas, várias questões, várias arbitragens, mas tem algumas coisas que o banco não negocia. No banco está escrito bem expresso, inegociável, ou seja, ou você assina, ou você assina. Você não tem outra opção. E infelizmente, essa é a opção de nós, crentes, servos, servas do Senhor. Essa era a opção desses pais. Inegociável trabalhar com as coisas de Deus para trazer aquela família ao centro que era Deus. Trazer aquela família à paz. Então, em nome de Jesus, é inegociável eu e você negociar os valores da casa do Senhor. Negociar os valores que em nome de Jesus, foi nos explicados. Se isso tivesse valido também o ensinamento, Caim e Abel não tinham se matado. Caim não tinha matado Abel. Se tivessem cumprido isso entre Adão e Eva, essa família tinha entendido que era inegociável o valor do amor, do perdão, do respeito. Infelizmente, eles também fracassaram. E acontece o primeiro fratricídio, a primeira morte entre irmãos. Eu quero dar um exemplo para vocês, irmãos, que Deus me confirmou essa palavra. Essa semana a Isadora fez 4 anos. Talvez ela é dura,
talvez ela machuca, talvez ela rasga o coração, talvez entre pelos ouvidos, sabe, machucando. Mas eu tenho certeza que pode ser como Daniel, quando ele come o livro que Deus manda ele comer, pedaços da palavra. E ele disse que quando entrou na boca dele era amargo, mas quando chegou ao ventre dele, se tornou doce como mel. Então a palavra às vezes ela é dura, ela é incisiva, ela denuncia o nosso pecado, ela denuncia a nossa vida, ela denuncia os nossos atos. A palavra nos confronta, mas quando nós damos liberdade a ela entrar na nossa alma, ela transforma e traz doçura ao nosso ser. Ela traz doçura aonde nós estamos, aonde passamos. E essa semana, a Isadora fez 6 anos de idade, dia 4 agora. E ontem, a gente ia fazer um aniversário, acabou não conseguindo fazer. E as amiguinhas lá do bairro, que gostam muito da Isadora, que ela virou uma criança bem pop, tem muita criança, né, fez um monte de amizade. A Aline viu aquele monte de crianças e falou, eu vou chamar essas crianças para dentro, vou cantar um parabéns para elas. Aí chamou, pôs lá um bolinho, e aí a Isadora, na hora de cortar o bolo, a Aline falou, quem é o primeiro pedaço? Aí, a Isadora, do jeito que vocês conhecem, pegou o primeiro pedaço e eu, crente, eu vibrando que ela ia entregar para a Isabela, né? Tadinha, né, Isabela? Ela foi lá, o primeiro pedaço é para a Joana, amiguinha. Segundo pedaço é para fulana. Terceiro pedaço é para Beltrana. E o quarto é para Joana. E foi. Aí chegou no 11º pedaço, sobrou para Bela. Para minha irmã querida. Por que eu estou falando isso? Por que Deus deixou eu ver isso? Porque, infelizmente, irmãos, no meio dos irmãos, nós somos irmãos, você tem irmão, eu tenho irmão, né? Às vezes, quando nós éramos criança, era de porrada, né? Que a gente brigava, né? Principalmente os meninos. E, infelizmente é assim, no meio das meninas é um puxão de cabelo, deixa metade na unha. O meio de irmãos, ele já é por si só um pouco sarcástico com o outro. O meio de irmãos, ele por si só, ele já é uma competição. Ele já é querer bater, né, fustigar ali o outro com a vara. Irmão, por natureza, gosta de ficar cutucando o irmão. E aí esse ambiente que vai se criando, é o pai que vai chegando e vai fazendo a condução, a conversão desse problema. É o pai que tem que chegar e falar, não, assim, não. Ó, se você bater, vai apanhar. Ó, não é assim que funciona. Não, me dá isso aqui. A Inês, de vez em quando, arranca os chinelos das mãos das crianças. Né, Inês? Uma vassoura. Então, é normal acontecer isso no meio dos irmãos. Mas cabe aos pais a responsabilidade de fazer a convergência. E cabe ao Senhor, irmãos, cabe somente a Ele. É Ele que faz isso em nossas vidas, de nos convergir para o certo. Porque nós estamos entre irmãos. Nós estamos entre família. E para isso acontecer, meu querido e minha querida, precisa-se melhorar o processo. Precisa-se pegar essa família que tinha o voto da promessa através de Abraão e melhorar, fazer dar certo. Infelizmente, só foi possível dar certo desses irmãos caminharem juntos depois de 20 anos que aconteceu esse fato de, infelizmente, Isaac se passar por Esaú e tomar a bênção do mesmo. Né? Primeiro ele toma a primogenitura na sopa, que nós lemos aqui. E depois ele toma a bênção de Isaac, se passando por Esaú. E aí Isaac tem que ir embora, porque a mãe fala, vai embora, ela não consegue fazer o jogo familiar, dar certo. Acabou as peças, acabou o tabuleiro. Infelizmente Jacó tem que ir embora, com uma mão à frente e outra atrás. E Jacó tem que fazer a sua vida dar certo lá fora. Fugitivo, longe da família. 20 anos vão se passar. Você conhece a história. Ele vai trabalhar pelas suas esposas. 7 anos por Raquel.
E aí Labão engana ele, entrega Lia, mais 7 anos por Raquel, 14 anos, e 6 anos trabalhando com as ovelhas de Labão. Conquista, fica rico, fica imensurável o tamanho de que Deus abençoou aquele homem. Mas para chegar ao contato com o irmão, 20 anos ele fica longe do irmão. 20 anos ele não fala com o irmão. 20 anos ele não se aproxima do irmão. 20 anos ele fica longe do seu seio familiar. Quantas pessoas, infelizmente, têm essa situação em casa? Às vezes, está 2, 3, 4, 10 anos sem conversar com o seu irmão, sem falar com a sua mãe, sem falar com o seu pai, sem se aproximar dos seus parentes, sem se aproximar da sua família. Talvez você diga para mim, irmão Pedro, mas eu estou na oração por eles. Oração, irmãos, é orar e ação. Talvez o Senhor te chamou nessa noite para te dizer, volta, tenha perdão com esse irmão, tenha perdão com essa irmã, perdoa o seu pai, perdoe sua mãe. Haja perdão no seu meio, haja perdão, haja amor no meio que você andar, que você viver. Pise as pisaduras da graça, pise as pisaduras da oportunidade de hoje você falar, eu te perdoo e eu te peço perdão. É no meio, irmãos, muitas vezes, como nós somos dito aqui, da igreja, que tem que ter perdão. E quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? O sacrilégio. 70 vezes 7, não tem tempo, não tem quantidade, não tem demanda. Perdoar meu irmão, minha irmã, já aprendemos que não é um ato de sentimento, de sentir. É um ato de decisão. Eu perdoo porque eu escolho te perdoar. Eu perdoo porque eu escolho amar primeiro o Senhor. E Ele me ensina a ser perdoador. Ele me ensina a ser pacificador. Jacó, 20 anos longe do irmão. E quando ele se lembra que ele tem que voltar, porque o anjo aparece para ele. Volta para lá agora. Eu vou te cobrir de proteção. Eu vou te cobrir de respeito. Eu vou te cobrir de amor. Eu vou cobrir com você de toda alegria. Quando o anjo celebra isso na vida de Jacó, Jacó pega todas as seus pertences, sua mala, sua família, suas esposas, seus filhos, e parte para a terra que está Edom, ou Esaú. E Jacó morre de medo, irmãos, de chegar lá. Jacó, você quando lê a palavra, você vê que Jacó está trêmulo, Jacó está com medo. Jacó sabe do desafio que tem, porque ele vai ter que enfrentar o irmão, ele vai ter que resolver uma demanda do passado, ele vai ter que agora trazer à tona, infelizmente que ele roubou a bênção do irmão dele, infelizmente que o irmão dele não conversa mais com ele, que o irmão dele perdeu o contato com ele. Jacó tem que trazer uma demanda do passado. Talvez eu e você precisamos resgatar essa demanda e dizer, Deus, é no teu altar que eu vou resolver isso. É aqui que eu vou dizer, Senhor, somente aqui eu vou conseguir. Porque quando Jacó se decide ir para o encontro com Esaú, 20 anos depois, a Bíblia diz que Deus, em sonho, aparece para ele. Os anjos aparecem para ele. Ou seja, sozinho eu e você não vai a lugar nenhum. Mas com o Senhor nós vamos, irmãos. Com o Senhor nós conseguimos, com o Senhor nós vamos chegar ao ponto de pedir perdão e ser perdoado, e ser abençoado, e ser abençoador. Jacó entende o processo, que Deus estava requerendo aquilo. O que Jacó faz? Ele coloca à frente da família dele diversos presentes.
Naquele tempo era comum dar boi, touro, camelo, cavalo, ovelhas. Ele pega um monte e coloca lá na frente. E pega também os servos dele e divide por duas equipes e manda à frente. Fala, ó, vocês vão na frente, aqui atrás vem Lia, depois vem Raquel, e vem depois os outros servos, e eu vou ficar esperando. E a Bíblia diz que quando está chegando aquele monte de presente, aquele monte de coisas, Esaú vem ao encontro de Jacó, com 400 soldados, com 400 servos. Esaú está vindo ao encontro para fazer o reencontro com seu irmão. E a Bíblia vai descrever, irmãos, vai narrar um dos reencontros mais lindos que você pode imaginar, que está escrito na palavra. Esaú vê aquele monte de presente, Esaú vê aquele monte de família chegando, e ele começa a se confundir, ele começa a se confrontar. O que é que Jacó está fazendo? O que será que Jacó está... Será que Jacó vai me trapacear de novo? Talvez ele pensou, a Bíblia não diz isso. Ou será que ele diz assim, será que Jacó mudou? Será que houve mudança de vida para Jacó? Porque a primeira coisa, irmãos, que infelizmente, quando o perdão nasce no nosso coração, ele faz, irmãos. Ele tem que fazer isso, se não fizer, é uma infelicidade. O perdão tem que nascer no nosso coração e tem que haver mudança nas nossas vidas. Mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de decisão, mudança de visão do que está sendo feito e proposto. Quando o perdão é brotado na nossa alma, nós mudamos, porque ali há liberdade. Perdão significa liberalidade. Quem sabe Esaú viu tudo aquilo, ou ele pensou, será que ele está me trapaceando? Ou ele olhou os presentes, olhou a atitude do irmão colocar a família à frente, olhou a atitude do irmão de se ajoelhar de frente dele, e disse, há humildade nesse homem, há coragem nesse homem, tem que ser corajoso para perdoar, tem que ser corajosa para perdoar, tem que haver coragem para trazer a sua família a um seio puro, imaculado, abençoado, cheio de Deus, cheio de graça, um lar cheio da presença do Senhor. Tem que haver coragem nas nossas vidas. Tem que haver respeito no nosso meio, no nosso seio. Esse homem chega diante dele com os presentes, e quando Esaú vê ele, irmãos, a Bíblia diz que Esaú, ele abraça Jacó, ele em lágrimas, eles se beijam, eles se abraçam. É de arrepiar o reencontro desses dois jovens. É um filme. Passou um filme na cabeça deles, 20 anos longe. Infelizmente, meu irmão, tudo isso aconteceu porque nós temos dois protagonistas dessa situação. A sopa da oportunidade. Infelizmente, Jacó nasce, Jacó é pacato, Jacó é servo, Jacó é humilde, Jacó é complacivo. Jacó segue a fé de Abraão. Sabe por que ele segue a fé? Porque a Bíblia diz que quando ele saiu errante, Jacó, no meio do caminho, tem um sonho. Abre os céus na visão dele. Ele vê uma escada, anjos subindo e descendo. E ele acorda assustado e diz, aqui é o verdadeiro lugar da casa do pão. Aqui é Betel. Aqui verdadeiramente Deus está. E a primeira atitude desse coração é pegar uma pedra, colocar ali e deitar azeite. Era típico deles fazerem isso. Era uma cultura. E deitar azeite. E aí ele deita azeite e fala, Senhor, Deus do meu avô, Deus do meu pai, se o Senhor for comigo aqui pela estrada,
Se o Senhor for fiel comigo, se o Senhor me ajudar, se o Senhor não deixar faltar pão, não deixar faltar água, não deixar faltar vestimenta, eu vou te servir, Senhor. Eu vou ser também um decisor para continuar o legado da minha família. E o que é mais lindo é que o versículo termina dizendo que Jacó ainda fala o seguinte: ele vai devolver o dízimo com louvor. Por que Jacó fala isso? Porque ele aprendeu com o avô dele. Abraão é o patriarca do dízimo. É Abraão que começa a dizimar, que começa a devolver o dízimo através do sacerdote Melquisedeque. É o avô que deixou uma lição e que o neto vai entender isso e vai continuar. E aí, meus irmãos, eu quero dizer mais uma coisa. Cuidado com as nossas atitudes, cuidado com os nossos pontos, cuidado com as nossas decisões. Decisões de hoje vão refletir no amanhã dos nossos filhos. Decisões de hoje vão refletir na decisão da igreja que encontraremos amanhã. Decisões de hoje vão refletir quem é a primeira igreja batista que vai estar daqui 100 anos a mais. Se ninguém tivesse lá no passado, ajoelhado, orado, jejuado, buscado, pagado o preço, se dedicado diante do Senhor para que houvesse uma congregação, houvesse um ponto de pregação, a cavalo, a carro, a barco, nós não estaríamos talvez aqui. A gente precisa respeitar os mais velhos. A gente precisa respeitar os cabeça branca, como é falado aí fora. Porque esses senhores e essas senhoras têm muito a ensinar para a gente. A veracidade deles, a firmeza deles, o discernimento deles, o empenho deles, a fé deles é viva e mostra que aqui chegamos porque esse povo não desistiu. Esse povo não teve outros prazeres a não ser a casa do Senhor e a sua palavra. É preciso respeitar, irmãos, o nosso seio familiar. É preciso entender que no nosso seio familiar é o lugar que tem que ser o pedaço do céu. Que aqui temos que ser amáveis, respeitosos e de bom grado. Esse neto com coração cheio de Deus, esse neto com coração que entendia das coisas de Deus por causa do seu avô, do seu pai, infelizmente há um contrassenso. O seu irmão, Esaú, infelizmente, não pensa igual. O seu irmão é mesquinho, o seu irmão é rude, o seu irmão é pomposo. A Bíblia diz que ele era caçador experiente. Esse experiente dá um ar para ele, de satisfação. Uma pessoa pomposa, poderosa. Querido, meu querido e minha querida, temos que entender que tudo que nós temos é do Senhor. Nada é nosso. Nós só estamos administrando as coisas como mordomos, como serviçais. Não queira você achar que é melhor que o outro. Não queira você achar que é melhor que a outra. Entenda que nós só estamos administrando todas as qualificações que Deus nos deu. Todas. Sem exceção. Esaú, além de tudo isso, promíscuo, viu seus pais, o amor que eles tinham. Isaac, irmãos, é a promessa do casamento, do patrimônio, do matrimônio. É uma esposa, é Rebeca. Mas ele vai e tem 3 esposas. Hititas, cananeias, mulheres que eram, infelizmente, uma desgraça para sua mãe e para sua família. A Bíblia diz que Rebeca se amargura com as mulheres de Esaú. Esaú é devasso. Esaú rejeita. Esaú profana a promessa. Esaú entende que um prato de lentilhas
ia salvar muito mais ele, a fome dele, o desespero dele, o momento dele, do que a promessa eterna de reinar, de ser um influenciador, de ser um pai da fé das suas gerações. Cuidado, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, cuidado. Cuidado quando você achar que o momento, aquele momento, tem que ser resolvido a sua vida. Cuidado. Cuidado você querer resolver a sua salvação no seu momento, na sua satisfação, somente do seu prazer. Cuidado. Não troque a salvação. Não troque a tua igreja. Não troque o teu Deus pelo mundo. Não troque nada as coisas do Senhor por o que tem aí fora. A Bíblia diz que se a gente quer amar o Senhor, a gente precisa amar Ele. E a gente precisa odiar as coisas que estão no mundo e as coisas que são dele. Quem me ama, odeia o mundo. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Quem me ama, odeia o mundo. A Bíblia diz que quem ama o Senhor, precisa odiar as coisas que estão no mundo. Infelizmente, irmãos, a gente entende que esses dois personagens, ou a gente olha para eles e entende que eles podem ser uma referência para sermos bênção, para sermos diferentes, ou olhamos para eles como meros observadores ou leitores. Você precisa pegar a palavra e entender que ela é a sua referência. Ela é o seu destino. Ela é a oportunidade que você tem. Quando Jacó, irmãos, vê o desespero de Esaú pela sopa, é por isso que eu dei o tema, a sopa da oportunidade, o que Jacó não viu como oportunidade, aliás, o que Esaú não viu como oportunidade, Jacó estava babando para tomar posse da bênção. Jacó entendia que o direito da primogenitura, que era cultural daquele tempo, era uma bênção, ia ser uma bênção para ele. Jacó entendia que a bênção patriarca ia sim fazer diferença para a sua vida o resto dos seus dias. E eu e você precisamos entender que a cruz também, trazendo ao nosso modo messiânico, que a cruz também é a nossa referência. Que a cruz também, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é o nosso direito, é o convite, é a convalidação que nos dá direito à eternidade. Meu irmão, minha irmã, por que trocarmos a bênção? Por que trocarmos o nosso seio familiar abençoado para deixa para lá? Vou viver minha vida, vou ver de qualquer jeito. Por que trocar, irmãos, o desejo que havia de ser uma família unida de qualquer forma? Quero que você reflita nisso, em nome de Jesus.